Tudo bem? Boa tarde. Muita alegria estar aqui. Quero contar para vocês essa novidade. Nós vamos estar fazendo uma série da Tarde da Bênção chamada Testemunhos. E com muita honra eu quero já iniciar. O start vai ser com ela, Vanderleia. Missionária Vande, muito conhecida como Missionária Vande, esposa do pastor Enéas, mãe da Vitória, mãe da Lorena, minha amiga de muitos anos, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de ouvir. Ela tem muitos testemunhos e ela me mandou alguns e me deu a responsabilidade de escolher por ela, mas eu falei, olha, vai ter que ser na hora, porque são muito edificantes. Se pudéssemos, a gente faria, né? Contaria todos. Mas a gente precisa escolher um. E eu acredito que você vai ser edificado nessa tarde. Você vai ser renovado. A sua fé vai ser edificada através do que a Vande tem para falar pra gente, né, Vande? Tá feliz de estar aqui? Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Viu? E o momento já é seu. Pode começar, a gente vai conversar. Amém. E eu creio que Deus vai te usar, né, no seu testemunho para edificar muitas vidas. Amém. Viu? Fica à vontade. Graça e paz a todos, uma boa tarde. Eu louvo a Deus pela oportunidade Amém. de estar aqui com você, minha amiga já há 27 anos. Nem falei o tempo, mas é isso aí, meu Deus. E Deus tem renovado a nossa amizade dia após dia. Quando eu cheguei na igreja, foi a primeira pessoa que me recebeu, que apertou a minha mão quando a igreja era bem pequenininha. Era ainda. super simpática, né? Era super simpática ela. Deus seja louvado. Eu tenho um testemunho para contar. E foi no ano de 2018, o ano que eu fui para o Uruguai. E diante de todas as questões que eu precisava arrumar para ir para o Uruguai, eu consegui comprar minha passagem, consegui fazer tudo e fui lançar o livro, o quarto livro, Inspirações para o Seu Dia, lá em espanhol. E estava tudo dando certo até chegar o dia da viagem, a semana da viagem, né? E o pastor Enéas virou para mim e falou assim: Vande, não temos dinheiro, nem uns centavos, para você converter em peso. E eu disse, meu Deus, como eu vou viajar sem dinheiro? Como que eu vou viajar para um outro país onde eu não conheço ninguém, né? Como que eu vou fazer? E aí eu estava em casa um dia e a minha amiga do Chile, pastora Beth, que está comigo lá no Uruguai, mandou uma mensagem dizendo que um casal de São Paulo ia para Campinas levar uma encomenda para ela, para eu levar para o Uruguai. E eu falei, tudo bem. Aí a moça me chamou no Facebook e tudo, conversou comigo e ela falou assim, eu vou domingo, 9 horas da manhã na sua casa. Aí eu falei, domingo, 9 horas da manhã, gente, poxa vida, né? Tipo, vem à tarde, vem depois, né? Aí eu falei assim, nem vou trocar de roupa, nem vou me arrumar direito, Enéas. Eu vou atender eles no portão. E tipo, pra ir embora logo, né? E aí, quando eu fui subindo a rampa da minha casa pra chegar no portão, o Espírito Santo falou assim pra mim, convida eles pra tomar um café. Eu falei, Senhor, sério que eu tenho que convidar? Mas, né, eu tinha feito café, tudo, mas assim, eu queria que a visita fosse embora logo, né? E aí, ele chegando, quando eu cheguei no portão, o marido estava dentro do carro e ela conversando comigo com um pacote na mão, conversando. Ela disse, eu vim trazer encomenda para você levar para a pastora e tal. Eu falei, vocês não querem tomar um café? Obedeceu, né? Obedeci. O marido dela disse assim, sim, vamos tomar um café. Uhum. Ele desceu do carro, fechou o carro, tudo. E aí ele entrou, nós ficamos conversando. E ela perguntando de algumas coisas de artesanato que eu tinha feito. E você fala, Jesus, né? Para tomar um café, né? E aí, quando nós fomos nos despedir para eles irem embora, ele pediu a palavra, o irmão Léo pediu a palavra e ele disse assim, essa madrugada eu estava orando e Deus mandou eu te dar algo. Meu Deus. E ele falou, Senhor, eu quero uma prova que isso não é de mim. Ela vai ter que me chamar para tomar um café. Eita, olha o detalhe. Aí eu falei, eu assim, ó,
parada olhando pra ele. Ele falou, tá aqui, irmã, Deus mandou entregar esse envelope pra você ir pro Uruguai. E aí eu falei, meu Deus, ele falou, não abra agora, depois que a gente for embora você abre, quero que o pastor nos abençoe, ore por nós. E aí nós oramos por eles, o Enéas abençoou, eles também oraram por nós, abençoando a nossa viagem, a minha viagem, porque eu estava indo sozinha. E quando eles foram embora, eu abri o envelope e tinha R$1.000 dentro do envelope. Meu Deus, glória a Deus. Esse é um dos testemunhos que eu tenho de Deus sempre provendo. Glória a Deus. Era um detalhe importante para mim. Eu estava indo para um outro país. Qual que é o propósito? Qual que era o propósito, Vande, dessa viagem? É importante a gente saber, né? Sim, o propósito dela, eu fui fazer o lançamento do nosso 4º livro, Inspirações para o Seu Dia, em espanhol, com algumas mulheres do Uruguai. Essa ponte, ela foi feita entre a pastora Beth, que é do Chile, né? A nossa amiga pastora Beth Albarrán, que é do Chile, e ela fez essa ponte com as mulheres do Uruguai para estarmos lá lançando o livro. Sim. Então as lutas já estavam... Era necessário e era importante. Era necessário, era importante, a passagem já estava comprada, o lançamento já estava preparado, a data, tudo. Então era importante eu ir, era importante estar lá. Sim. E eu vejo o cuidado de Deus nos detalhes. Glória a Deus. E eu quero te inspirar hoje a olhar para os detalhes de Deus. Porque às vezes a gente fica esperando coisas grandiosas que Deus vai falar grandiosamente, e às vezes é o detalhe do café. É isso aí. É o detalhezinho do café. Prestar atenção na voz do Espírito Santo. Então fez muita diferença, porque eu pude ir, eu pude aproveitar, eu pude passear, eu pude ajudar quem estava comigo. Tinha outras pessoas que estavam indo comigo, então foi benefício para mim, para minha casa e para a viagem. Então eu louvo a Deus pela vida desse casal. Amém. Que foram daqui até lá. Eu louvo a Deus por ele ter obedecido a voz de Deus, porque ele poderia falar, não, é coisa da minha cabeça. E por eu também ter obedecido. Exatamente. Porque eu poderia falar, não, eu quero dormir, eu quero voltar a descansar, eu quero arrumar minha casa, domingo, 9 horas da manhã. E eles saíram de São Paulo, foram lá só para fazer isso. Então, o cuidado de Deus com a nossa vida, ela pode vir imediato, pode ser algo imediato, pode ser algo que pode demorar alguns dias, sim, pode ser algo que pode demorar alguns anos, mas ela sempre chega. Amém. A provisão do Senhor, ela sempre chega nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, que você, nessa tarde, você seja inspirada a confiar em Deus, a crer que Ele provê todas as coisas no momento certo, na hora certa, e que Ele não vai te desamparar. Amém. Eu creio nisso, Vande. Você acabou respondendo algo, né, já dando a resposta de uma pergunta que eu faria, do que você aprendeu com esse testemunho. Porque todo testemunho, ele surge de um propósito, né? Você tem um propósito, um chamado para alguma coisa durante a nossa vida, né? A gente tem, se nós pararmos para observar, desde quando a gente nasce até o dia que o Senhor nos chama, né? Existem N testemunhos, e é testemunho de livramento, é testemunho, no caso da Vande, foi um testemunho de provisão. Sim. Mas a gente sempre tira, eu ouvi desde pequena, que todo testemunho ele é para edificar pessoas, edificar a igreja. Uma coisa que a gente precisa tirar desse momento aqui, Vande, que eu acho que é algo muito importante, é a questão também. Por exemplo, pode ser que o seu testemunho ele não sirva para uma determinada pessoa, porque essa pessoa ela vai, né, tem uma viagem para fazer e ela tem todas as provisões, ela tem o recurso, ela tem os meios, então para ela não faz muito sentido puxa, eu tinha que ir viajar. Minha passagem estava comprada, mas eu não tinha o dinheiro. E aí, para algumas pessoas, isso é até meio que bizarro. Sim. Né? Eu já ouvi pessoas, inclusive, falando disso. Mas eu, Vande, entre alguns amigos, a gente cresceu, né, ministerialmente, vivendo de testemunhos de provisão, por não termos muitos recursos na época, né? E Deus sempre foi o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, dentro disso, Vande, essa era a pergunta que eu ia fazer, né? O que você tirou disso? Então, você já respondeu. Você observou que, assim, que a obediência, né, dentro dessa experiência que você teve com o Senhor, foi acho que o ponto, né, fundamental, principal, para que Deus realizasse o que Ele queria
como você disse, num detalhe tão que pode ser bobo, né, para algumas pessoas, mas que para outras pode ser algo tão importante e, né, construtor da própria fé da pessoa, porque, puxa, eu não tinha e estava prestes a pensar assim, eu não vou conseguir, eu não vou realizar esse sonho, eu não vou realizar esse propósito. E Deus entrou com providência. Então eu louvo o Senhor, né? Porque um dos fatores é você disse, ele obedeceu, mas você também. Sim. Porque naturalmente dizendo, fala, poxa, não vou chamar, né? E a voz do Espírito Santo já, né, articulando tudo, tanto nele quanto em você, falou, chama para um café. E era exatamente a prova que ele tinha pedido. Então isso a gente vê nesse testemunho, e eu acredito que vocês que estão ouvindo também vão se identificar. É importante a gente dizer, né? Eu ouvi uma frase, Vandi, acho que foi meu irmão que postou, e falando, né, que a gente não deve seguir a nossa vida de acordo com a resposta que a gente vê na vida das pessoas, porque as perguntas são diferentes. Foi algo assim. Eu achei super interessante, porque isso cabe para o testemunho, como eu já tinha dito. Às vezes um testemunho desse não vai servir para um grupo de pessoas que tem recurso, que nunca precisou, né, passar por isso, mas vai servir para um outro grupo de pessoas. Sim. Então, eu incentivo você aqui também, Vandi, a continuar testemunhando, que eu sei que você tem muito testemunho, que a gente tem a oportunidade de outros momentos aqui, tá? Para você trazer outros testemunhos tão fortes como esse. E uma coisa que a gente tira desse é que, dependendo de algumas situações, Deus, ele não precisa do meu aval, ou da minha atitude, ou da minha ação para fazer o que ele quer fazer, porque ele é soberano. Mas existem alguns momentos em que Deus condiciona a gente. Esse foi uma condição. Qual que era a condição? Você obedecer a voz. Sim. E você obedeceu. Sim. Porque você poderia ter falado, não vou chamar para... Você poderia ter dito, não vou chamar não. É verdade. E aí, a prova que ele pediu, que era o convite para o café, não teria... É óbvio que de alguma outra forma... Talvez ele até pudesse te entregar. Vamos tentar criar um pensamento, uma polêmicazinha aqui nisso. Quem sabe se era para ele fazer, ele ia fazer. Mas eu entendo que nesse testemunho todo que você nos contou, a gente tira uma grande lição de que ambas as partes obedeceram e tudo fluiu conforme o que Deus já tinha determinado. E isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente dá trabalho para Deus. Sim. Eu falo isso no sentido assim, né? A gente não dá trabalho para Deus, porque Deus, né, ele permanece sendo quem ele é. Mas eu falo assim, a gente atrasa algumas coisas por causa das nossas atitudes. Aí ele tem que convencer, usar o Espírito Santo de novo para falar, ó, se tivesse feito assim. E aí ele vem com todo, né, a forma dele de trabalhar em nós pra gente entrar naquilo que é para entrar. O trabalhar seria mais duro. Isso, né? Foi uma coisa que foi muito interessante nesse processo, que lá no Uruguai, que é outro testemunho, mas lá eu precisava ter recursos, eu precisava não estar desamparada nesse sentido. Porque foi tudo muito diferente lá. Sim. Culturalmente, você está num outro lugar onde as pessoas não falam sua língua, onde as pessoas não entendem o seu comportamento e você não entende o comportamento delas. Então, eu precisava estar segura nesse sentido. Sim. Para não depender das próprias pessoas de lá. Sim. Então, Deus foi muito misericordioso. Glória a Deus. Em prover. Sim. Eu sei que ele poderia até pela prover sua própria natureza, né, Vange? Você não é dessa de já chegar num lugar... me entenda, né? Conhecendo você. Você não é de chegar num lugar já assim e ficar tão à vontade. Não. Primeiro você tem que você estuda, você observa... Já não é, né? Já não é tão fácil para você territorial, isso. Né? Para mim não é fácil. Então, realmente, Deus conhecendo, né? Conhecendo. Então, as pessoas que estavam comigo, a pastora Beth, a minha amiga Michele, elas disseram, foi necessário Amém. Glória a Deus. Esse trabalhar de Deus com esse dinheiro, que para algumas pessoas, como a Denise disse, é insignificante. Mas para mim, naquele momento, era muito importante. Eu ter aquele dinheiro para estar lá e para cumprir aquilo que eu fui fazer. Uma última coisa que eu queria, agregar a esse comentário, ao testemunho, para nós finalizarmos,
é que não importa, né? Se para algumas pessoas as perguntas são diferentes, então, né, para você foi dessa forma. Para mim, Deus pode agir de outra forma. Para outro, né, irmão, Deus vai agir de uma outra maneira. Não importa, o que a gente precisa tirar disso é que é o mesmo Deus. Ele age de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus, que não falha, que não muda, que não mente, que cuida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele faz. Se ele disse para, é bom parar, porque nesse dele, nesse pedido dele tem um propósito. Acho que é isso que a gente tira daqui. Desse testemunho, e eu louvo a Deus, Vande. Obrigada pela sua disponibilidade. Amém, obrigada. Né, por ter pensado aí com carinho, escolhido um testemunho, porque eu tenho certeza que vai edificar vidas, principalmente num momento como esse, né, pandêmico, que mexeu não só nessa área financeira, né, mexeu muito mais nas emoções, em tantas coisas, mas mexeu na área financeira de muitas pessoas. E quem sabe alguém vai estar ouvindo e precisando ouvir que Deus ainda é o mesmo, é o Jeová Jireh, que ele vai abrir portas. Você perdeu, mas ele cria os meios para você ganhar, para você recuperar. Creia, porque Deus faz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, viu? Obrigada. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Amém. Obrigada, viu, Vânia? Obrigada. Amém. Nós louvamos ao Senhor e vamos entregar a Ele o que é dele. Vamos entregar o nosso louvor e nossa adoração. E esse louvor diz que o Senhor está conosco em todo o tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Amém. Esse louvor diz: eu estou contigo, eu não te abandono, e por você eu lutarei. Eu confio nisso. Eu confio, porque esse é o propósito da cruz de Cristo. O Senhor não nos abandonar, está conosco em todo o tempo. Recebe esse louvor no seu coração e seja edificado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele sempre está conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Basta só confiar em mim, em mim, em mim. Não te abandono, não te abandono, não te abandono, basta só confiar em mim, em mim, em mim. Por ti eu lutarei, por ti eu lutarei, por ti eu lutarei, basta só confiar em mim, em mim, em mim. Eu sou o teu Deus, todo poderoso.
Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus!